Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, por a tua bondade, pelo teu amor, que a tua palavra, Senhor Jesus, seja dirigida, Senhor Jesus, conforme o seu querer e a sua vontade, Pai. Que todos os que ouvirem, Pai, esta palavra, Pai, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, e amém. Bom dia, povo de Deus, estou passando aqui para deixar uma palavra. A palavra hoje se encontra em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 4, que diz assim: E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tocou segunda vez, e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor veio sobre Elias e mandou que Elias se levantasse. Muitas das vezes nós se encontramos tão desanimado que queremos apenas ficar deitado. Mas quando o Senhor nos ordena fazer a vontade do Senhor, nós temos que se alimentar da palavra dele, se levantar. Porque quando o Senhor nos ordena a fazer a obra dele, nós não devemos voltar atrás. Porque ele é quem nos capacita, ele é quem nos ensina, ele é o dono da vida, ele é o dono de tudo. Então, no momento em que Elias tornou a deitar, o Senhor tornou a despertar, dizendo: Levanta-te, Elias. E nessa manhã o Senhor fala para mim e para você: levanta-te, porque o Senhor tem uma grande obra na sua vida e na minha vida. É necessário buscar o Senhor enquanto está perto, é necessário fazer a vontade do Senhor enquanto pode, porque muitas das vezes nós se achamos incapazes. Não foi só eu e nem só você. Elias também se sentiu incapaz. Elias também não queria fazer a vontade do Senhor, porque ele se achava incapaz. Mas o Senhor não chama os capacitados. O Senhor capacita aqueles que Ele escolhe. Eu e você fomos chamados para esse tempo de agora, em que muitos estão pregando, muitos estão falando de Jesus. Mas o Senhor escolheu a mim e escolheu a você para ires e pregares as boas novas do Senhor. Jesus está voltando, meus amados irmãos. É tempo de se levantar e fazer o ídolo de Jesus. Não importa qual seja a situação, qual seja o seu problema, o Senhor tem solução para todas essas coisas. Elias ali se achava incapaz, é tanto que ele fala: chega, que não sou melhor do que os meus pais, assim como eu e você não somos melhores do que muitos que estão aí. São pessoas capacitadas, são pessoas de renome, mas o Senhor, ele pega os pequeninos para que nós fazemos a vontade do Senhor. Tem pessoas com grandes condição de fazer a obra do Senhor, mas eles estão muito ocupados fazendo outras coisas, e o Senhor escolhe aquele que Ele quer e capacita quem Ele quer. Então, como Elias, que o Senhor ordenou para que Elias se levantasse, hoje o Senhor diz para mim e para você: levanta-te, porque o Senhor te chama. Levanta-te, come, tem de bom ânimo, porque a caminhada vai ser longa. Enquanto eu e você estamos parados, o inimigo está fazendo vidas ceifadas. O inimigo está tirando a paz da casa dos que estão ali sem buscar o Senhor. Então é necessário buscar o Senhor enquanto está perto, é necessário buscar o Senhor enquanto pode achar. Meus amados irmãos, tem dias que vai vir dias difíceis, em que aquele que não estiver no Senhor não vai suportar o que está vindo por aí. É necessário buscar o Senhor, porque
tudo que está acontecendo é já o final dos tempos. E muitos não entendem o que está acontecendo. Mas Jesus disse que quando ele estivesse para voltar, ia haver terremoto, ia haver guerra. E tudo isso já está acontecendo. Muitos estão dormindo. Acorda tu que dorme, porque Jesus está voltando. E ele não vai avisar, ele vem como ladrão, meus amados irmãos. Jesus não vai avisar a hora que vem. Ali naquele lugar chamado Venezuela, muitos estavam despercebidos, estavam todos festejando, adorando outros deuses. E quando o terremoto aconteceu, muitos não perceberam. Mas Jesus já tinha avisado através dos seus profetas, através dos seus pequenos. Mas enquanto eles adoravam outros deuses, o Senhor trabalhava. O Senhor tem o poder para fazer todas essas coisas, porque tudo é dele para ele. Não importa o que achem que possam fazer. O dono da vida e o dono de tudo isso é o Senhor Jesus. É por isso que nós devemos entender que sem Deus nada podemos fazer e que Ele é o único Deus, o Senhor dos exércitos, o dono de todas essas coisas, que tudo que há na terra e céu foi o Senhor que fez. Meus amados irmãos, até o próprio inferno foi o Senhor que fez, mas não foi para nós. O Senhor fez o inferno para prender aqueles demônios, e muitos estão despercebidos, estão passando como se não houvesse o amanhã, mas o amanhã pertence a Deus. Continue buscando o Senhor, continue na presença do Senhor. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte, porque Jesus está voltando. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de se render ao Senhor. Busque o Senhor enquanto está perto, meus amados irmãos, porque os dias estão se afindando e nós estamos passando despercebida, mas há muitos que estão aqui falando de Jesus, porque o Senhor Deus nos ordenou para levar a palavra dele, e muitos até zombam da minha fé e da sua fé, mas permaneça fazendo a vontade do Senhor, permaneça fazendo a obra do Senhor, porque ele vai nos abençoar, ele vai nos capacitando na maneira que ele faz. Aqui em Abacuque, capítulo 3, o versículo é o 2, que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, o Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos o notifica na ira. Lembra-te da misericórdia. O Senhor é um Deus misericordioso, meus amados irmãos. Então busque o Senhor, porque Jesus está voltando. E o Senhor Deus é só Ele que tem poder para nos livrar de todos os problemas, de todas as situações. O Senhor Deus nos alerta nessa manhã para que nós venhamos ser avivado no meio dessa obra. Elias estava ali dormindo porque já tinha pedido a morte, porque achava-se incapaz, mas quando ele comeu o pão representa a palavra do Senhor, o pão é o pão da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Elias estava cansado, Elias estava sobrecarregado, então falou: já chega, não dá mais, eu vou parar. Mas o Senhor não quer que eu e você pare. Continue na sua jornada, continue falando de Jesus, continue fazendo a obra do Senhor, porque dele vem a recompensa. Ele é o Deus galardoador. Amém, meus amados irmãos? Fiquem com essa palavra, busque o Senhor, porque Jesus está voltando, os sinais estão aí. Havendo terremotos nos lugares onde ali o Senhor ordena primeiro, mas se nós não buscar o Senhor, nós devemos ficar atento a tudo que o Senhor tem feito e falado na palavra dele. Então se alimente da palavra do Senhor, se alimente daquilo que o Senhor tem nos dado. De mais fácil é buscar a palavra do Senhor. Fique com essa palavra. Tenha uma terça-feira de bênção. Hoje é o último dia do mês 6. Nós estamos entrando no próximo mês, no mês 7. O 7 é o número da perfeição de Deus. Que esse mês 7 que se aproxima seja melhor para nós a cada dia. Amém, meus amados irmãos? Tenha um dia de paz, uma ótima terça-feira para você. Que o Senhor abençoe e guarde sua casa, sua família, e todos os que vê essa oração, seja curado, seja livre de todo mal, em nome de Jesus.